num ambiente como esse, tu tem outras possibilidades de interação, que não é só por texto, é por voz, é por gesto, é de forma gráfica, tu tem um processo de cocriação contínuo, se você quiser, né? Só que é uma tecnologia que exige uma apropriação, um nível de apropriação maior do professor. Eu diria até que muito além da apropriação, ela exige esse acoplamento mesmo, né? Enquanto um agenciamento. Como é que eu, Eliane, me agencio com a Violet e me agencio com esse espaço modelado em 3D, com este outro mundo, e transito. E além disso, as empresas todas se jogaram dentro do Second Life. Só que numa perspectiva de simulação da First Life e não de compreensão da natureza específica desse meio e como é que eles podiam ter uma presença aqui também. Então, obviamente, né, transpuseram a lógica de como elas se estabeleciam no ambiente presencial físico para cá. E se o objetivo delas era comercial, o resultado que ela teve não foi da mesma, digamos assim, não correspondeu àquilo que as empresas imaginavam, né? Tanto que no início ali tinha várias empresas que tinham ilhas e tinham espaços construídos aqui dentro. Mas o objetivo delas era comercial. Então, e eu acho assim, ó, sinceramente, que é uma tecnologia que chegou numa época em que a gente não tinha nem estrutura tecnológica e de rede suficiente para ela. Se tu for ver em outros países, as pesquisas e os trabalhos continuam, tanto que tem com adolescente ou menor de idade, e aqui é complicado. Por quê? Porque tem ilhas, vocês devem imaginar, de tudo que é natureza que existe, né? Então isso não é diferente do que é o mundo presencial físico, né? Muitos representam aqui os problemas que também tem lá. Então fica complicado quando tu quer fazer um mundo protegido, aqui você não consegue. Então o melhor é você ter, por exemplo, um espaço no OpenSea. O OpenSea, para quem não sabe, é o software livre, né? É uma possibilidade que você tem de criar um servidor, você instala, você gerencia as senhas de acesso, tudo. Então você tem como ter uma certa segurança de quem entra e o que acontece naquele espaço. Bem, cá estamos então no nosso Second Life. Vou começar aqui com uma breve introdução. O Second Life é um ambiente completamente novo para mim. Tem uma curva de aprendizagem que não é das mais fáceis, mas depois de pelo menos termos noção dos básicos, torna-se uma curva de aprendizagem muito divertida. Por exemplo, esta funcionalidade de voar, então para mim é um must. E eu peço desculpa agora se a imagem estiveres a pôr confusão. Mas é só para termos uma noção daquilo que já está construído. Okay? Em termos de pedagogia, utilizar, como eu vejo aqui, para criar uma modelação 3D de um espaço físico, ou seja, podermos explorar o mundo e fecharmos numa pequena caixa do mesmo, é um desperdício. Julgo que num primeiro aspecto aqui pedagógico deve-se deixar os alunos explorar, matar a curiosidade, porque não valerá a pena nós forçarmos uma aprendizagem destinada ao nosso conteúdo sem que eles tenham a oportunidade de explorar. E as aulas iniciais são simplesmente dedicadas a isto, explorar, a ver os botões, verem as características de mar, e depois, só olhando assim, tem uma série de temas que se podem desenvolver sem qualquer tipo de construção da nossa parte. Nomeadamente, por exemplo, a exploração do ambiente, porque eu, se quiser aqui no mundo, posso estar neste momento pôr do sol, mas se eu fizer o nascer de sol, o sol gira completamente para a parte oposta e nós conseguimos ver a projeção do sol e das sombras, o que é extremamente útil, porque, por exemplo, tecnologias de informação e comunicação, a partir do terceiro ciclo, ou seja, do sétimo ano, começa a trabalhar com modelação em 3D
e podemos fazer aqui experiências com as sombras e a modelação 3D. Podemos visualizar aqui, por exemplo, que seria possível construir ou reconstruir partes do mundo e estudar geografia. E apesar de que poderia parecer limitado quando eu digo construir partes do mundo, os miúdos, os alunos, e eu estou a falar miúdos porque tenho um background a nível do segundo e terceiro ciclo, poderão construir e explorar um mundo construído por eles. A quantidade de técnicas e ferramentas a usar nesta construção é realmente muito poderosa. E não só construir, modelar algo neste mundo exige um conjunto de ferramentas e concepções visuais e gráficas muito exigente, como também envolve o aluno na sua própria aprendizagem. Será que isto não teria as mesmas vantagens e características no exercício de estudo? Será que eu não poderia recriar um ambiente virtualmente aqui, de maneira que os miúdos interagissem com esse ambiente? Será que isto não poderia ser usado num contexto de gamificação e recompensa? Apesar do sistema, da tecnologia do sistema, na altura da sua criação, exigir um tipo de computador e de acesso à internet que não era, digamos, facilmente obtido, hoje em dia este tipo de tecnologia este tipo de tecnologia requer um computador base. Poderíamos utilizar isto para simular o exterior? Poderíamos ter aqui uma sala de aula de exterior, sem a probabilidade de apanhar chuva? Sim. Poderíamos encorajar alguns jogos, corridas, dinâmicas diferentes dentro da sala de aula? Sim, eu julgo que sim. As possibilidades são muito grandes. Basta vermos o sucesso que têm feito jogos desse estilo, como World of Warcraft, Skyrim, Fallout, League of Legends, que proporciona aos seus jogadores ambientes imersivos deste estilo, para nós podermos ver que a educação só teria a beneficiar se nós utilizássemos as mesmas dinâmicas desses jogos multibilionários para a nossa sala de aula. Posso ainda, para finalizar, destacar somente um ponto, que é a capacidade de integrar elementos da internet, como redes sociais, como links, como PowerPoints, como vídeos neste próprio mundo. Pelo menos é esta ideia com que eu fico. Aqui num outro aspecto da ilha, eu descobri esta torre que fala sobre os desastres naturais. Temos aqui o tsunami com as características de onda, o início. Temos no andar de cima os furacões e os tornados. Mais acima temos uma cúpula de observação. E, por exemplo, no contexto onde eu estou inserido, nomeadamente os Açores, que é um arquipélago no meio do Oceano Atlântico, os desastres naturais fazem muito parte do nosso dia a dia. Mas não só isto. Dadas as permissões de construção, poderíamos simular em modelação 3D a escola e treinar, por exemplo, as saídas de emergência.